pessoas, aula 1, unidade 1. Eu já vou explicar para vocês que eu estou com um livro antigo dos antigos, tá? É o da capa amarela ainda, é o meu. Então, é o do grandão. Então, pode ser que algumas páginas que a gente venha falando, né, vai divergir um pouco aí das páginas de vocês também, tá? Então, vamos lá. A unidade 1, pessoal, como eu já estava meio que comentando com vocês ali, ela é uma unidade que vai abranger bastante todas as áreas, ela vai explicar o que é gestão de pessoas. Aí, a partir do finalzinho do último tópico, tópico 5, em diante, a gente vai, de fato, se aprofundar em cada área da gestão de pessoas. Particularmente, é um livro que eu gosto muito, é extenso, mas eu gosto bastante dessa disciplina, porque é uma disciplina também que eu já estudei na pós-graduação, então, para mim, é muito legal, eu gosto bastante de estudar a gestão de pessoas. E o nosso paper desse semestre, no seminário, ele é sobre gestão de pessoas. Então, já adianto, né, que esse é um livro bem interessante para a gente já deixar aí guardado, justamente para nos auxiliar também na construção do nosso paper, tá? Aqui a gente, então, no tópico 1, nós vamos trabalhar sobre introdução à gestão de pessoas. E eu começo, né, falando para vocês sobre justamente essa evolução do RH. Então, a gente, durante aí uma longa jornada que a gente tem de estudos da área da administração, a gente olha lá bem no começo, quando começam a ter essa relação de empresa com colaborador, a gente começa a observar que as empresas, elas precisam de uma pessoa para cuidar mais da parte contábil dos funcionários, que seria, então, a parte financeira, né? Pagar o salário da pessoa, dos colaboradores. Então, na verdade, as empresas viam o colaborador como um cifrão, né? Como um custo. É uma pessoa que está ali, que tem um custo, e eu preciso pagar esse salário para ela pela mão de obra que ela me presta. Então, por isso que antes de 1930, a gente começa, então, a ter essa visão de que o RH, na verdade, ele é contábil. E depois de 1930 a 1950, mais ou menos, a gente começa a falar que o RH, os recursos humanos, que não tinha esse nome, né, ele começa a ter um olhar mais trabalhista. Então, uma parte mais legal, de leis, onde a gente começa, então, a ter essa interação com o colaborador de uma forma legal, onde eu começo, isso vai acontecendo sempre na Revolução Industrial, justamente quando tá gravando tudo, tá, ô Luzia? Tá gravando tudo. Aqui eu acho que o Teams vai gravar tudo, eu espero. Eu espero mesmo. Então, quando a gente começa a ter esse olhar ali na Revolução Industrial, que o trabalhador, ele começa a ter essa necessidade de leis, porque ele começa a perceber, poxa, eu trabalho muito mais do que eu devia, minha carga horária é muito alta, eu me sinto muito mais fadigado, eu fico muito mais cansado. Então, o que aconteceu? As pessoas que começaram a estudar sobre administração, elas começam a ter um pouco desse olhar, assim, e falar, olha, a gente precisa criar leis para colocar limites, porque a lei existe, o direito existe, isso a gente estudou lá na nossa primeira fase em noções de direito, que para que existe o direito? Para que existem as leis? Para colocar limite nas pessoas, né? Então, a gente precisa criar também essas leis trabalhistas, a legislação trabalhista começa a surgir, justamente para criar limite no empresário, porque ele precisa entender que o empregado dele, ele não pode trabalhar mais do que tantas horas, ele precisa de um intervalo, porque a gente também tem que olhar para uma questão saúde, né? A gente olha hoje a gente olha para o RH não só com esse olhar de, vamos cuidar, né, das pessoas. Não, a gente vai cuidar da qualidade de vida do trabalho das pessoas. A gente precisa cuidar da parte mental, da parte física, a gente precisa cuidar da saúde. É uma pessoa que está ali trazendo a sua mão de obra para dentro da empresa, então ela precisa ter esses cuidados. Então foi quando a legislação começou a surgir. E aí depois a gente começa a falar que tem de 1950 a 1965 ali, mais ou menos, a gente começa a ter era um pouco mais tecnicista, né? Que é onde tem o posicionamento hierárquico tático de subsistemas. O que começa a entrar aqui? A gente começa a observar
que precisa se ter pessoas que trabalham e entendam do que é essa relação entre colaborador e mostrar que, olha, a gente precisa começar a criar, por exemplo, metas. Porque se a gente cria metas, por exemplo, lá no livro de Fundamentos e Teorias Organizacionais, que a gente estudou a parte da administração das relações humanas ali, que estudou o Hathorne, por exemplo, ele fez uns testes de justamente isso, né? A questão de, olha, a luz que a gente coloca dentro do ambiente vai fazer eles trabalharem mais ou trabalharem menos. Então, a gente começa a observar que tudo é uma questão de técnica, tudo a gente precisa compreender como é que estão como é que está esse meu relacionamento com o meu funcionário. Então, dentro dessa técnica também, a gente começa a observar metas, né? A gente começa, opa, peraí, se eu falo que se ele produzir tanto, ele vai ganhar mais tanto, eles começaram a perceber que a produção pegava mais junto, né? Mais forte e trabalhava mesmo. Então, aí começam a se pensar nessa questão tática, né? Nessa questão gerenciamento melhor das pessoas. Eu só vou levantar um pouquinho minha tela para ficar um pouquinho melhor para mim. E aí, de 1965 a 1885, a gente começa, então, a falar sobre sindicalismo. É quando começa a entrar em ação, de fato, os movimentos sindicais, onde, de fato, as pessoas começam a correr atrás, começam a correr atrás do que realmente o trabalhador quer. Ele quer lutar pelos seus direitos, ele quer melhorias de trabalho. Então, nessa fase, a gente começa a ter uma postura já de relação com o trabalhador um pouco mais diferenciada, porque agora ele tem representação de poder também dentro das empresas. A gente não pode mais trabalhar com colaboradores de qualquer jeito. A gente tem que ter esse cuidado com o colaborador. E a gente tem aí, de 1985 até a data atual, a questão mais estratégica. Então, a gente tem o RH com uma visão de planejamento estratégico, que é o que hoje a maioria das empresas, quando trabalham com RH, ela olha essa visão estratégica. Por quê? Isso a gente vai estudar mais ali no final do livro. A unidade 2, finalzinho da unidade 2 e 3, a gente começa a entender que o que era aplicado lá no passado, que quanto mais a gente produzia, a gente podia, né, ter a questão de meta, mas a gente começa a ter também hoje, compreender que quando eu cuido muito bem do meu colaborador, quando eu crio um ambiente propício para o meu trabalhador dentro da minha empresa, de uma forma sadia, ele tende a ficar muito mais tempo comigo. Ele tende a bater as metas de modo muito mais... de uma forma muito mais fácil, ele não carrega isso como sendo um fardo para ele. Ele faz isso de uma maneira muito natural, porque ele gosta de estar ali dentro. Então, hoje a gente observa o RH justamente como isso, como uma questão estratégica. Eu trabalho hoje, as pessoas que trabalham no setor do RH, a gente observa que tem muito esse cuidado com o próximo, cuidado com a pessoa, cuidado com o colaborador. Ele não é só um cifrão, ele não é só um salário, ele não é só um custo para a empresa. Ele não é só isso, ele é muito mais. Ele é uma pessoa que está ali, que pensa, que traz as suas experiências, que tem seus sentimentos, que precisa ser cuidado da sua saúde. Então, por isso que hoje o posicionamento que a gente tem com relação ao RH dentro de uma empresa é estratégico puro. Quando a gente cria o setor de RH, é uma questão de estratégia, é uma questão de melhorar esse ambiente de trabalho, é uma questão de deixar esse ambiente de trabalho muito mais saudável para o nosso colaborador. Então, essa evolução, então a gente pode compreender muito o RH como de duas formas, né? A gente pode enxergar o RH antigamente, que não era nem RH, né? Antigamente a gente falava muito que era o DP, Departamento Pessoal, a gente não tinha muito essa questão da gestão de pessoas. Então, o próprio nome, a gente tem uma evolução, né? Antes a gente via o funcionário como um cifrão, como um dinheiro, então a gente falava que era o Departamento Pessoal. Hoje o Departamento Pessoal, ele cuida dessa parte mesmo. A gente fala que o Departamento Pessoal olha como um cifrão e a gestão de pessoas, os recursos humanos, olha o funcionário como parte da empresa, como uma pessoa da empresa. Então, são coisas bem diferentes e que teve uma evolução muito grande. Muitas vezes a gente não utiliza mais o RH, a gente usa por uma expressão
né, que a gente já vem ao longo do tempo, mas se a gente for observar mesmo, a palavra RH, ela já caiu, recursos humanos já caiu. A gente trabalha com gestão de pessoas, tanto que é o nome do próprio livro é gestão de pessoas, justamente porque a gente precisa gerenciar, a gente precisa cuidar, a gente precisa estar mantendo essas pessoas dentro da empresa. E tem muitas outras, né? Quando a gente fala dessa evolução do RH para gestão de pessoas, hoje nem gestão de pessoas mais tem muitas empresas que falam. Tem gente que fala que é o setor de gente e gestão, né? Eles trocam. Na Uniaselv não é nem gestão de pessoas, nem recursos humanos, é o setor de gente e gestão. A gente tira essa parte de olhar como um recurso. Então, se tem a nomenclatura, ela evolui muito, né? Evoluiu muito nesses últimos tempos. Então, até trouxe aqui um slide justamente disso que eu estava falando, dessa diferença do RH para a gestão de pessoas, onde a gente tem dentro da gestão de pessoas mais esse engajamento, né? Essa troca junto com os colaboradores, empresa e colaborador. Então, a gente começa a ter mais esse olhar de cuidar da satisfação do meu colaborador, que é a questão da cultura, que é a questão do meu clima organizacional, identificar que as pessoas possam estar se desenvolvendo melhor dentro da empresa. E o RH tem mais esse olhar de organizar, né, fazer o seu recrutamento, a seleção, fazer a organização do processo. Então, se a gente for observar, o RH, ele cuida mais do processo e gestão de pessoas é quando a gente vai cuidar das pessoas de dentro da empresa. Gestão de pessoas é uma área ou um departamento de uma organização que se ocupa com um conjunto de atividades relacionadas às pessoas que, direta ou indiretamente, compõem a organização. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Os funcionários, familiares, comunidade. Hoje, quando a gente trabalha com gestão de pessoas, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o relacionamento que a gente vai ter com os nossos funcionários. Porque, além desse relacionamento, a gente, com o nosso colaborador, com o nosso funcionário diretamente, empresa, funcionário, a gente acaba se envolvendo com família, a gente se envolve com comunidade. A gente tem que começar a ter esse olhar, esse cuidado que a gestão de pessoas pode provocar dentro de um colaborador. Porque se a gente cuida de um colaborador, automaticamente a gente está cuidando da família dele. Porque é muito mais para a gente... enquanto empresa, quando a gente cuida dele, ele chega em casa satisfeito, a família vai falar, poxa, que bacana, eu gosto que meu marido, ou que minha esposa, ou que meu filho, e minha filha, que seja, trabalhe naquela empresa, porque ele gosta de trabalhar lá, ele é bem cuidado lá, a empresa é muito boa para ele, não tem muitas dessas falas, a empresa é boa para ele. Então, é exatamente isso. Quando a gente trabalha com gestão de pessoas, a gente envolve todo esse relacionamento. E por que comunidade? Porque, querendo ou não, ele vai falar, né, dentro da própria cidade, dentro do município, dentro da região dele, a empresa vai ficar bem falada porque sabe cuidar desse colaborador. Então, é muito importante a gente ter esse olhar também que gestão de pessoas cuida de forma direta e indiretamente das pessoas que estão dentro da organização. Funcionário, família, comunidade, tudo que envolve a organização, a gestão de pessoas também acaba se envolvendo. Aí a gente começa, né, na própria apostila, a gente fala muito dessa questão do RH estratégico, né, que hoje a gente usa muito essa situação de buscar o que é o recursos humanos mais atualizado, a gente fala que é o RH estratégico, justamente por estar vinculado ao planejamento estratégico da empresa. A gente tem que entender que a empresa, quando faz o seu planejamento estratégico, ela precisa estar ligada com o RH. Tem muita empresa que, infelizmente, não entende, não incorpora que o RH faz parte dela, né? E a gente precisa entender que o modelo de gestão de pessoas, quando adotado de forma estratégica, a gente consegue administrar a nossa empresa de uma maneira geral com muito mais sucesso. Porque a gente entendendo que não só eu tenho que focar no operacional, no processo. Não, a gente tem que focar na integração dessas pessoas. É justamente o que essa imagem está mostrando, né? O RH estratégico, ele entende que o foco é na integração, que
o colaborador, ele faz parte daquela empresa e de todo o processo daquela empresa. Diferente como o RH tradicional, que já tem foco muito no operacional, tem foco muito na atividade, em querer operacionalizar a situação e fazer acontecer. O RH estratégico, ele acaba tendo processos mais flexíveis, possui estratégias personalizadas, tem a questão da diversidade, agregam às empresas competências e modos de pensar diversos, porque as pessoas pensam diferente o tempo todo. E quando a gente entende, né, que as pessoas pensam diferente e que esse pensar diferente agrega para a própria empresa, faz a própria empresa crescer, a gente começa a observar o nosso mercado de uma maneira diferenciada, porque a gente começa a enxergar também o que cada colaborador interpreta, né, daquela situação que a gente vivencia no momento da empresa. E foco no resultado, é quando as pessoas têm prazer de atingir os resultados com essa questão quando o RH já está mais estratégico. Já o RH tradicional, foco no operacional, burocracia nos processos, então pouca adaptabilidade das ações, padronização, agregam a empresa a um único tipo de perfil profissional, não aceita, né, as pessoas serem diferentes e pensar diferente, e realização de tarefas faz o que deve ser feito. Então, não pensa nessa questão de vamos melhorar, vamos trazer o melhor para dentro da empresa. Então, quando a gente atinge esse modelo, né, ideal, que na verdade não existe um modelo ideal de gestão de pessoas, né? Cada empresa vai se adaptar ao seu modelo, que melhor vai se adaptar, né, ao teu dia a dia, ao teu processo da empresa. Então, até a própria apostila traz muito isso. E ali no tópico 1, né, nessa parte de formulação estratégica de um modelo de gestão de pessoas, essa parte em si da apostila já caiu em prova, por exemplo, discursiva, justamente falando sobre isso. Existe um modelo ideal? Não existe um modelo ideal. O modelo de gestão de pessoas, ele vai se adaptar na melhor forma que a organização está estruturada. Então, às vezes, eu trabalho numa empresa grande, vai ser uma maneira. Eu trabalho numa empresa pequena, vai ser de outra maneira. Então, eu preciso o quê? Entender quais são os objetivos da minha empresa, entender qual é a estrutura que a minha empresa tem, para, então, poder criar esse modelo ideal para a minha empresa. Então, a gente precisa entender exatamente como é que funciona todos... Desculpa. Entender quais são os objetivos e como o RH possa vir contribuir para o dia a dia das pessoas. Planejamento estratégico para o RH, né? O que a gente entende para se fazer esse planejamento estratégico ser ideal, né? A gente precisa entender missão, visão e valores da empresa, entender o que somos e o que queremos. A gente precisa fazer uma análise SWOT. O que é a análise SWOT? É a matriz fofa, né? Que é onde a gente vê forças e fraquezas, oportunidade. Sim, o slide está mudando, Dai. Para vocês não está mudando? Eu já estou no slide 8. É um slide que tem um monte de flechinha, assim, colorida. Os demais está aparecendo, pessoal. Se manifestem. Ó, a Karine disse que está aparecendo. Daí hoje o problema tá com o teu computador aí, com o teu celular. Sai e entra de novo, daí, que vai dar certo. Então, a gente precisa fazer matriz SWOT. O que é matriz SWOT? É análise de mercado, entender quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, quais são as minhas oportunidades, quais são as minhas ameaças, e entender como estamos. Entender o que é o meu interno, o que é o meu externo enquanto empresa. Formular metas e objetivos para a gente entender qual é esse caminho que a gente pretende chegar, definir as estratégias, que é o que nós vamos fazer, né, para poder atingir essas metas e objetivos, fazer implementação para colocar em prática e fazer um controle, onde a gente tenha o feedback de tudo que a gente está fazendo. Então, para a gente ter um planejamento estratégico,
para o RH, a gente precisa seguir também esses passos. O RH só dá certo se a gente consegue estar em conjunto, em comum acordo com o planejamento da empresa. Então, muitas empresas acabam esquecendo que o RH tem que andar junto com o... Não, se ela clicar no assumir controle, ela vai assumir o controle da minha apresentação. Quem tem que estar com o assumir controle sou eu. Oh, Pro, não, ele só explicou ali que eu tenho que apertar na setinha para seguir os slides. Eu não me liguei nisso. Mas era para estar passando no automático, tá? Ou daí. Era para estar passando automaticamente. Mas coloca lá no slide 8 para tu ver. O meu alterou agora porque eu apertei nas setinhas, senão não tava indo mesmo. Tá, beleza. Eu vou, se não passar automático, eu te falo quando eu for passando para você ficar olhando, tá? Só não clique em assumir o controle, que senão eu perco o controle da apresentação. Então, a gente precisa estar alinhado, né? Planejamento da empresa com o planejamento do RH. A gestão de pessoas tornou-se um campo específico de atuação e pesquisa, cujas descobertas interessam não apenas ao profissional de RH, mas também a líderes e gestores em geral, tanto da iniciativa privada quanto da esfera pública. Eu já estou no slide 9, tá? Então, isso aí, quando a gente fala, né, de todos os setores, a gente começa a entender que a gestão de pessoas, o RH, o profissional de RH, antes ele só era visto para trabalhar dentro de empresas privadas. Hoje não, hoje a gente consegue, tem esse entendimento que não só na privada, mas na pública também a gente precisa saber gerenciar as pessoas, precisa ter esse profissional formado que estuda esse setor justamente para poder trabalhar também com a parte pública, não somente a questão privada. Da apostila, esse início, né, dentro do tópico 1, a parte ali, o título 2, que é a formulação estratégica de um modelo de gestão de pessoas, o 3, que é o modelo de gestão de pessoas ideal, e o 4, que é o desafio de gestão de pessoas, basicamente sempre gosta de cair em prova, adora cair em prova essas partes. Então, vocês podem já até deixar aí anotadinho o 5 também, deixa eu ver, o tópico todo, tá? Com exceto ali o título 1 dentro do tópico 1 ali, o 2, o 3, o 4 e o 5, eles adoram cair nas provas, então, que é bem isso que a gente está trabalhando aqui agora. Então, ele também fala, né, a gente dentro da própria gestão de pessoas, dentro desse texto do tópico 1, ele fala bastante dessa questão da gestão de pessoas estratégica. A gente precisa ter muito esse entendimento, né, que é uma tentativa de superar o formalismo da administração de recursos humanos, que é aquela coisa do passado. Era uma coisa mais burocrática, era uma coisa muito formal. E a gente precisa modificar essa situação, de que a gestão estratégica de pessoas, ela tem mais esse foco no sentido de que as pessoas, elas precisam estar sempre em comunicação, em integração. A gestão estratégica de pessoas propõe a conexão das pessoas aos resultados estratégicos da organização, bases teóricas, comprometimento, comportamento organizacional, motivação, capital humano, teorias que se baseiam nesses recursos. Então, teorias baseadas em recursos. Então, a gente começa, dentro da gestão de pessoas estratégica, a gente começa a olhar, por exemplo, capital humano, a importância de identificar que a gente não só está pagando pela mão de obra dele, a gente está pagando pela inteligência dele, a gente está pagando pelo conhecimento dele, porque a gente entende que aquela pessoa tem um conhecimento naquela habilidade a qual ela faz parte e ela está trazendo isso para dentro da empresa. Principais características dessa gestão estratégica. Estratégia com foco na integração, orientação para o comprometimento, pessoas como recursos de difícil reposição, que a gente não pode entender, né, que cada um é um, né? Foco nos valores empresariais e responsabilidade social. No próximo slide, slide 11, o modelo de gestão de pessoa ideal é aquele que traz benefícios para ambas as partes, onde todos ganham. Isso explica a quantidade de ferramentas que já temos no mercado para avançarmos nessa questão. Então, a gente sabe que não existe, né, um modelo ideal, não existe aí
a melhor forma de se conduzir. A gente sempre precisa entender qual que é os desafios da empresa, o objetivo da empresa, o que ela tem, que ela quer de reconhecimento para os seus funcionários, como ela enxerga essa questão da evolução dela, como que ela traz esse ambiente para esse funcionário. Gestão de pessoas, então, envolve criatividade, comunicação, motivação, empoderamento, confiança, responsabilidade, trabalhar o feedback, que é fundamental, o suporte, o comportamento e a visão de futuro e também a visão que a gente vai ter do mercado. Isso é fundamental, a gente está por dentro do que acontece dentro do nosso mercado. A gente precisa ter essa noção de que a gestão de pessoas tem um impacto muito grande na sobrevivência da organização. Isso está dentro do livro, tá? Essa frase, principalmente, é uma frase que eu grifo, deixo ela bem assim à mostra, porque eu gosto muito dela. A gestão de pessoas, ela tem um impacto enorme, porque quando a gente consegue gerenciar os nossos colaboradores da melhor forma, a gente tende a ter o sucesso da nossa empresa com muito mais rapidez. A gente tende a manter a nossa empresa no mercado por muito mais tempo. Então, a gente consegue manter gestão de pessoas em tempos de crise? Sim, é aí que a gente tem que manter gestão de pessoas. É aí que mora um grande desafio, porque dentro da época de crise é quando a gente tem que saber lidar com as pessoas da empresa. Pensa durante esse período todo de pandemia, principalmente há um ano atrás, quando tudo isso começou, a importância que o RH teve dentro das empresas, justamente para trabalhar o psicológico dessas pessoas. E muitas delas que não fizeram demissão, teve muitas empresas que não precisaram demitir, mas precisaram manter essas pessoas focadas nas metas, focada naquele trabalho, focado naquela intenção de, a gente está passando por crise, mas a gente vai sair dessa juntos. Se a gente trabalhar juntos, teve muita empresa, pessoal, durante esse período, principalmente ali durante março, abril, maio, junho, que foram períodos bem críticos, souberam trazer de uma forma, assim, muito, mas muito bacana, esse cuidado com... Opa, deixa eu só desligar aqui. Esse cuidado com as pessoas da empresa. Porque perceberam que eles tinham que manter, né, aqueles funcionários de uma forma calma, de uma forma tranquila. Meu ar-condicionado não quer ligar. Que legal. Peraí. Eu estou já... Só um pouquinho, que eu preciso pegar uma água. Que o ar-condicionado... Ô, Douglas... Vou deixar a porta um pouco aberta para poder sair esse ar. Nossa, eu coloquei no máximo e vem bem de frente para mim, assim, eu tô já... Mas que eu já não falo, eu já falo um pouco alto, né? Então, o ar-condicionado ainda tá a garganta seca. Então, falando, né, ali da questão da época de crise e tudo mais, é um desafio, né? Então, quando a gente fala quais são os desafios da gestão de pessoa, existem diversos desafios que a gente pode estar encontrando, principalmente na hora de tomada de decisão. É bem assim, é fundamental esse movimento da gestão de pessoas ter esse cuidado. Então, o desafio da gestão de pessoas é transformar os investimentos em resultados palpáveis, que são conseguidos pela atuação das pessoas. Para tanto, requer uma gestão estratégica, e administrar estrategicamente as pessoas requer a utilização de um sistema apropriado, que auxilia os gestores, os executivos, as chefias, a tomar decisões acerca dos funcionários, estabelecendo os objetivos de crescimento e desenvolvimento da organização. Então, quando a gente tem
pessoas bem treinadas, motivadas, que estão contribuindo, né, para a nossa empresa, a gente entende que elas estão trazendo um desempenho melhor da nossa empresa para dentro do mercado. Então, a gente consegue entender que investir nas pessoas é bom porque é elas que vão trazer o resultado para dentro da empresa. A gente precisa começar a entender que as pessoas que trabalham é um investimento para a empresa. Quando eu invisto no meu funcionário, quando eu vou fazer o meu funcionário fazer um curso, ir atrás de algo diferente, eu vou trazer algo melhor para a minha empresa. A minha empresa vai receber um destaque melhor. Se a gente fala de capital intelectual, lá na frente, na unidade 3, se não me engano, a gente fala sobre isso. Os 5 desafios da gestão de pessoas no slide 14 aqui. Os 5 desafios. Ter tempo para ser estratégico. 2, fazer os diretores enxergarem a importância do RH. Gente, isso é fundamental, porque é muito difícil. Muitas empresas acabam tendo esse problema de enxergar o RH, sabe? Eles enxergam o RH ali como, é o setor que só vai dar gasto para a empresa, que só vai querer ficar fazendo treinamento, que só vai querer ficar motivando as pessoas. Não, não é só isso, é muito mais além. É uma questão de ter uma visão muito mais estratégica. 3, conseguir implementar ferramentas. Como é difícil o RH. Eu falo que eu tenho bastante amigas que trabalham no RH e como é difícil, sabe? É um setor que mais apanha dentro da empresa, é o setor de RH, justamente porque é difícil implementar certas ferramentas, porque o gestor da empresa, o dono da empresa, não consegue observar isso como um investimento. Ele só olha assim, é um gasto que está tendo naquele momento. Porque muitas coisas que a gente faz dentro do RH é a longo prazo, não é a curto prazo. Então, por isso que demora para ver o resultado. A gente faz investimento hoje, mas a gente só vai colher os frutos depois de um período. 4, engajar e aumentar a produtividade da empresa. E 5, ter disponibilidade de investimento junto aos gestores, que é basicamente isso que a gente vem falando. E tem uma parte aqui no livro dessa parte 5, do título 5 ali, que ele fala de responsabilidade pela gestão de pessoas, que ele traz muito essa questão, o que é a gestão de pessoas staff e o que é o gestão de pessoas de linha, né? Então, a gente tem essas duas diferenças, isso já caiu em prova também, e o que a gente precisa entender? Que o staff, quando a gente fala gestão de pessoas com esse olhar de staff, é aquela pessoa que cuida, é o setor que vai cuidar das políticas, que vai prestar assessoria, que vai dar consultoria, que vai proporcionar um serviço melhor, que vai dar a melhor orientação, que vai cuidar da estratégia. Então, a gente tem que entender que staff é um especialista, é um assessor. Ele é um assessor. Ele vai assessorar, como já está bem aí no desenho. O assessor não tem poder de decidir. Quem tem poder de decidir é aquele que está em linha, é o administrador. Então, é aquele que cuida de fato do setor. O linha cuida da equipe de pessoas, toma decisão, executa ações, cumprimento de metas, alcance de resultados, cuida do tático, do operacional da empresa. Então, vamos lá. O linha, enquanto gestão de pessoas, vamos lá, dentro da gestão de pessoas, o que o linha faz? O linha, ele vai promover implementação de plano de cargos e salário. Ele que vai decidir ali, tudo certinho. O gestor de linha, ele que vai fazer a implementação do programa de recrutamento e seleção, ele que vai fazer todo o projeto de treinamento, ele vai cuidar de tudo isso. O staff, ele vai assessorar. Como? Lá na produção começou a ter uma discussão, então acontecendo um burburinho, e o gestor da produção, ele não é formado, não é especializado nessa área da gestão de pessoas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ô RH, vem aqui um pouquinho, olha só, eu tô com um problema de comportamento, de comunicação no meu setor. Eu não sei cuidar disso. Você pode me assessorar? Posso. Ele vai lá, assessora, ajuda esse gestor lá da produção a melhorar aquele ambiente, mas ele não toma decisão. Ele vai tomar decisão, o gestor de RH, a pessoa de RH vai tomar decisão lá no setor dela. Agora, quando ele foi chamado para prestar uma assessoria naquela situação, ele não toma decisão, mas ele ajuda a pessoa. Então, o staff é aquele que sai do teu setor para poder ajudar um outro setor naquele momento. Isso adora cair em prova. Dicas para melhorar a gestão de pessoas. Deixa eu aumentar aqui meu slide, que eu não estou enxergando. Está bem pequenininho agora. Contrato de pessoas diferentes.
Se comunique de forma clara, sempre. Acima de tudo, busque facilitar o processo. Reconheça trabalhos bem feitos. Construa relacionamentos com sua equipe. Proporcione um ambiente agradável. Então, quando a gente consegue juntar tudo isso, a gente consegue ter uma gestão de pessoas melhor. Tópico 2. Demais. Tópico 2, slide 17. O sistema de gestão de pessoas e as atividades básicas da gestão de pessoas. Então, aqui, na verdade, Douglas, eu não estou conseguindo mexer aqui no ar-condicionado. Provavelmente está ruim. Eu queria tirar dessa temperatura, está me secando o ar. Consegui só desligar lá mesmo. Não consegue trocar. Deixa eu ver se tem outra pilha aqui. Por favor, agradeço. Aqui nesse tópico a gente vai falar um pouquinho de cada processo, tá? Slide 18. O sistema para a gestão de pessoas é uma ferramenta estratégica de suporte para a organização administrar pessoas. O objetivo do sistema de gestão de pessoas é auxiliar as organizações a desenvolver competências diferenciadas e conquistar consistentemente um desempenho melhor. Quanto é do tempo? Deixa no 22. E a velocidade? Mínima. Deu certo? Obrigada. Só queria aquele botãozinho. Aí pode fechar as portas. Obrigada. Já não, né? Então, a gestão de pessoas, slide 19, ela é composta por esses 5 processos: prover e agregar, aplicar, manter e recompensar, desenvolver e monitorar. Então, esses 5 processos é que vão fazer o RH acontecer, fazer a gestão de pessoas acontecer. Na primeira, a gente tem o prover e agregar. O que é o processo de provisão? Quando a gente fala prover, agregar, o que a gente vem na mente dessa palavra? A gente quer agregar as pessoas, a gente quer trazer as pessoas para dentro da minha empresa. Então, quando eu falo que eu quero agregar, que eu quero trazer, o objetivo maior dessa etapa é justamente trazer as pessoas para trabalharem dentro da minha organização. Quais são as melhores, entender qual é a melhor pessoa para trabalhar, que tipo de característica ela precisa ter, como é que eu vou fazer isso, onde que eu vou anunciar a minha vaga. Então, o processo de prover e agregar, a gente fala de recrutamento e seleção, que é a peça-chave, né, para a nossa empresa funcionar e fluir da melhor forma. A gente trabalha com esses 2 pontos. Eu faço um bom recrutamento, e desse recrutamento eu fazendo uma boa seleção, eu consigo ter pessoas aptas para trabalhar dentro da minha empresa. Então, por isso que eu falo que esse processo é um processo inicial que precisa ser feito de uma maneira muito boa. Tem que ter muito cuidado para poder se fazer. Vai ter um tópico que a gente vai falar só de recrutamento e seleção. Então, eu não vou ficar me estendendo muito, não vou ficar entrando muito nesses detalhes. Mas um bom recrutamento, uma boa seleção, traz o sucesso da empresa. Eu saber colocar a pessoa certa no lugar certo dentro da minha empresa é a melhor coisa que eu faço para a minha empresa. Slide 21, a gente fala do processo aplicar. Eu agreguei a pessoa, eu trouxe a pessoa para dentro da minha empresa. Agora eu preciso aplicar essa pessoa dentro da empresa. O que é a questão do aplicar? É você fazer a análise do cargo dela, é você desenhar o cargo para ela, é você entender se ela está desenvolvendo de fato o que você pediu para ela desenvolver. Então, quando a gente aplica, a gente faz justamente a pessoa entender qual é a orientação da atividade que ela vai ter que executar. Então, eu agrego e eu aplico. Eu desenho o cargo para ela. Eu fiz isso, o que eu vou fazer? O próximo processo: manter e recompensar, que é o terceiro processo do recursos humanos, do RH. Que dentro então, eu agreguei, eu apliquei, eu vou manter e recompensar. Como é que eu faço isso? Remuneração, qualidade de vida no trabalho, benefícios. O que eu vou trazer em troca do que ela me oferece, que é a sua mão de obra? Então, os benefícios, em primeiro lugar, a remuneração, porque ninguém trabalha de graça, né? Todo mundo quer
ter a tua remuneração. Então, primeiro passo. Segundo, qualidade de vida do trabalho. Eu vou oferecer qualidade de vida e benefícios. Hoje em dia, a gente sabe que benefícios também é fundamental para deixar sempre as pessoas motivadas. Quarto passo, o desenvolver. No slide 23. Desenvolver as pessoas como treinando e desenvolvendo não só a pessoa, mas também a organização. Então, na parte do desenvolvimento, é fundamental a gente entender que tem a parte do treinamento, tem a parte também desse desenvolvimento pessoal, mas não só do funcionário. Aqui, quando a gente entrar nesse processo, a gente vai perceber o quanto é importante as organizações também se desenvolverem. Empresas que aprendem a aprender, empresas que sabem se desenvolver. Isso é fundamental dentro de uma empresa. Tá? Não só a gente pensar, deixa que os funcionários façam o treinamento. Eu sou o diretor, eu sou o dono da empresa, por que eu tenho que fazer isso? Não, a gente não pode ter essa cabeça, a empresa não pode ter essa cabeça. Se desenvolve todo mundo, o pessoal e a organização de maneira geral. E a gente também tem aí a parte de monitorar. Eu agreguei, eu apliquei, eu estou mantendo e recompensando, eu estou desenvolvendo e a gente também precisa o quê? Monitorar. Se a gente monitora como? Através, né, de sabendo a avaliação de desempenho ali, a gente consegue ver se ela está executando a sua atividade de maneira correta, a gente consegue ter esse controle para saber se eles estão se comprometendo dentro dos padrões que a empresa quer. Então, são os bancos de dados, né? São os números. Na parte de monitoração, a gente vai trabalhar muito com essa parte de números. E aí, a gente consegue ter bons resultados. A gente consegue, então, controlando esses resultados, a gente consegue manter aí esses recursos humanos sempre alinhados. Então, por isso que a gente tem aí, as pessoas são o mais precioso dos recursos das organizações. O capital intelectual, que é a inteligência, né, o conhecimento que essa pessoa tem, considerado o maior capital e, como tal, deve ser estrategicamente administrado, para que as pessoas contribuam efetivamente com as suas responsabilidades e com os resultados da organização. Então, a gente precisa entender que esse processo ele só vai funcionar, ele só vai, como é que fala? Eu esqueci o nome daquelas roldanas, não. Eu esqueci o nome daquele negócio que vai engajando com o outro, assim, que uma roda vai girando a outra, assim, agora esqueci. É fundamental a gente entender que quando uma roda está rodando bem, a outra rodana também vai rodar da mesma forma. Então, acho que vocês vão me entender aí. Então, engrenagens, Walter, muito obrigada. Muito obrigada. Era isso mesmo que eu queria lembrar. Então, a gente entende que acaba, quando um gira numa velocidade, o outro também vai girar, e isso tudo, essas engrenagens são os nossos recursos, também não só da operação, mas também o nosso recurso humano, que esse sim contribui muito para o resultado da nossa organização. Então, né, fazendo aí uma revisão, né, desses processos, o que a gente tem que fazer? Atrair. Quando a gente consegue atrair de maneira... a gente consegue atrair as pessoas para trabalhar na nossa empresa, ele coloca ali, a gente tem a questão de inspirar as pessoas a querer trabalhar, né? A gente desenvolve, aí a gente está inspirando mais, a gente reconhece, celebra. Se a gente inspira mais ainda, a gente então tem esse funcionário fidelizado. Se não está inspirando de maneira correta, o que acontece? A gente vai ter que chegar uma hora que vai demitir esse funcionário. Mas, muitas vezes, a gente cria fidelidade, essa pessoa vai ficar com a gente, e se porventura precisar demitir, é só porque existem demissões, no sentido também de que a pessoa se aposentou, né? Então, é uma demissão que acontece, né? Ela se desliga da empresa, não porque ela quer, mas porque ela gosta da empresa, mas foi e se aposentou. Tópico 3. Políticas para a gestão de pessoas. Slide 28. As políticas são guias, dirigem as pessoas para a ação
e auxiliam os funcionários na tomada de decisão e compreensão das regras do jogo. A partir das políticas, é possível definir os procedimentos a serem implantados, que são cursos de ação pré-determinados para orientar o desempenho das operações e atividades, tendo-se em vistas os objetivos da organização. Então, o que é criar política, né? É a gente criar justamente código de valores, a gente criar essa relação com o funcionário, não só com o funcionário, mas com o consumidor, com o fornecedor, definir os procedimentos, né? Literalmente o que ele coloca ali, definir os procedimentos, como é que vai acontecer. Então, por isso que ele coloca aqui, a política para a gestão de pessoas, a gente tem que ter política para o processo de prover e agregar, de aplicar, manter e recompensar, desenvolver, monitorar. Se a gente olha para ali no slide 29, e a gente também olha ali no tópico 3, todas as políticas, a gente vai entender que a política que aparece para a gente como prover e agregar, né? A gente precisa, então, entender que da provisão, a gente precisa ter um planejamento pessoal, entender o que é o mercado competitivo, o que é a nossa organização. A política de recrutamento, como e onde eu vou recrutar essas pessoas, de que forma a gente vai praticar esse recrutamento. A política de seleção, quais são os critérios que eu vou definir para poder selecionar essas pessoas. Na política de aplicação, como é que vai ser esse plano de carreiras? De que forma eu vou desenvolver esses cargos? Como é que vai ser essa avaliação de desempenho? Na parte de manter e recompensar, na manutenção, como é que eu vou remunerar o meu pessoal? Como é que vai ser, eu vou ter remuneração estratégica? Isso a gente vai estudar lá mais para frente. Eu vou ter remuneração estratégica, vou trabalhar com remuneração tradicional, como é que eu vou trabalhar essa questão dos benefícios? Como é que eu vou trazer essa qualidade de vida no trabalho de uma maneira saudável, né? Como é que eu vou criar esse ambiente de uma forma com higiene e segurança? Política do desenvolvimento, de desenvolver pessoas. Como é que vai ser esse trabalho que eu vou fazer na preparação, na reciclagem, no treinamento dessas pessoas? Como é que eu vou desenvolver a médio e longo prazo? Como vai ser essa criação desses projetos de treinamento? E a política de monitoração, a gente acaba entendendo que são, como é que a gente vai fazer esse banco de dados? Como é que eu vou trabalhar, né, essas informações dentro da minha empresa? Tópico 4, slide 30. Tópico 4, a gente fala de planejamento de pessoal. Slide 31. O planejamento de pessoal prevê sistematicamente as ofertas e demandas futuras de empregados para uma organização. Esse planejamento permite que os especialistas em gestão de pessoas proporcionem a força de trabalho apropriada necessária ao empregador. Planejamento, então, de pessoas é a gente entender o que o meu mercado, vamos dizer assim, ele está ofertando em mão de obra, né, as pessoas que elas estão ofertando no mercado, e o que eu estou procurando, o que eu estou demandando enquanto empresa, o que eu quero enquanto empresa. Então, a gente precisa entender que, quando a gente fala de planejamento, eu preciso entender todo um processo do que é a minha empresa. Eu preciso observar o que é a minha empresa. Eu preciso entender qual é o meu volume de vendas. Eu preciso saber quais são o meu nível de produção, como eu quero me projetar nas metas. Então, por isso que a gente fala, portanto, como você pode observar, a atividade de planejamento requer habilidades de
análise de diferentes variáveis que facilitem a tomada de decisão. Eu não vou... a gestão de pessoas, o RH, ele precisa estar se baseando também em números, ele precisa estar olhando os fatos, ele precisa ter as diferentes variáveis para poder, então, saber como ele tem que planejar os recursos humanos. Então, a primeira que aparece para a gente ali é a questão da análise de metas. É justamente isso, né? A gente conseguir ver qual é esse volume, o que a gente pretende atingir no nosso futuro, qual a gente precisa entender da questão de projeção para o futuro, projetar. Quando a gente fala nessa questão de metas, é entender o que eu quero, qual é o volume, o quanto eu pretendo atingir. A análise histórica, olhar também para o meu passado, saber como é que foi para atingir aquela meta, o que eu precisei, quantidade de pessoas que eu precisei trabalhar. A questão, né, a gente entender que às vezes a gente trabalha com sazonalidade, hora a nossa produção está lá em cima, hora a nossa produção está lá embaixo, vou precisar contratar ou vou precisar treinar melhor as pessoas. Depois a gente fala também dessa parte de necessidade de pessoas versus capacidade instalada. Eu preciso entender qual é a minha capacidade produtiva, o quanto eu consigo produzir na minha empresa. O que eu consigo produzir na minha empresa em questão máquina é uma coisa. Agora, eu também preciso entender qual é... Está sem slide? Só para a Luzia está sem slide ou para todo mundo está sem slide? Estou no slide 32. Ó, o Walter falou que tá tudo ok, a Dai tá tudo ok. Lu, sai e entra de novo. Quando todo mundo tá ok, é só entrar e sair de novo. Esse é o resultado principal. Ixi, Maria, o que você tá falando aqui, filha? Meu Google deu um... meu celular deu um louco aqui. Necessidade de pessoas, capacidade instalada. Uma coisa é a minha máquina produzir 1000 peças e precisa de 3 pessoas na produção. E aí eu só ter 2. Opa, então eu necessito de mais uma pessoa para aquela capacidade instalada. Análise de movimentação de pessoas. A gente acompanhar como é que se dá a entrada e saídas, as promoções, as transferências, tudo que acontece de movimentação dos meus colaboradores dentro da empresa, né? De demissão, a rotatividade, tudo isso influencia. Análise de planos de carreira e sucessão de funcionários. Aqui a gente precisa acompanhar sempre essa evolução que o funcionário tem dentro, né, da nossa empresa. Quais são os planos para o futuro, a faixa etária, definir quem substitui na eventualidade de alguma vaga futura. Aqui a gente também comenta muito justo essa parte de sucessão de funcionários. A gente precisa saber qual é a idade dos meus funcionários, justamente para aquilo que eu falei anteriormente. Saber se eles estão para se aposentar ou não, por exemplo. Essa parte também tem no livro, né? E aí eu trouxe bem essa parte da nota ali, do UNI, do importante, dizendo, né? Que ele coloca ali, o planejamento deve ser feito para atender à demanda de trabalho e ao atendimento das estratégias da organização, futuro da organização. Nesse sentido, está até grifado. É muito importante que a gestão de pessoas utilize constantemente informações da área comercial referente às tendências de mercado. A gente precisa estar compreendendo o que o mercado também está pedindo. A gente precisa acompanhar essas mudanças. Aí depois ali mais embaixo, né, grifado ali, fala assim, pessoas não podem ser contratadas e descartadas aleatoriamente por ineficiência da organização em planejar o seu futuro. Ao mesmo tempo que a organização não pode ficar fragilizada pela incompetência das pessoas. Então, por isso que a gente precisa, assim, entender o que a organização quer, o que ela deseja. Aí, o que ela está demandando, o que ela está procurando. Beleza, entendi qual é a demanda, entendi qual que é o planejamento da empresa, eu entendi o que a empresa pretende, onde a empresa pretende chegar, aí eu vou olhar para o meu mercado. Aí eu preciso procurar justamente essa pessoa certa para estar no lugar certo dentro da minha empresa. Então, por isso que demanda esse tempo? Demanda. Cuidar da gestão de pessoas demanda muito tempo. Os 7 passos para o planejamento de RH. Descreva as suas ações.
Saiba os objetivos da sua empresa, conheça os líderes, converse com seus colaboradores, pesquisa de clima, crie metas, se informe. Isso é fundamental dentro da nossa empresa, a gente ter esse cuidado com o RH. A gente precisa estar se informando o tempo todo. Então, cuidar de forma estratégica, de forma que a gente faça um planejamento do RH é fundamental. Slide 35. 8 dicas para fazer a gestão de pessoas. Dê feedback. Isso é fundamental dentro de uma boa gestão de pessoas. O colaborador precisa entender, seus erros e acertos para evoluir sempre. Então, a gente precisa saber dar feedback. Toda ação que o funcionário fizer, que de forma que não seja a correta, a gente precisa ensinar, dar esse feedback. Se ele está fazendo de forma correta, a gente também precisa dar o feedback. A gente tem a péssima mania de achar que feedback só é para aqueles momentos que deu errado. E não é assim. Até mesmo a pessoa está sendo demitida, o feedback é bom, por que você está sendo demitida? Então, a gente precisa também trabalhar muito essa questão do feedback dentro das empresas. Seja transparente. Seja claro e objetivo sobre o que a empresa necessita de seus colaboradores. Reconheça talentos. Trabalhar duro, atingir metas e não receber o devido reconhecimento vai desmotivar seu time. Lidere pelo exemplo. Mostre o caminho, ensine, delegue, cobre, oriente. Mostre que a equipe pode seguir seu líder. Então, a gente tem aí 4 desses 8 passos e a gente já consegue entender a importância da comunicação, a importância da imagem que a gente passa para os nossos liderados. Então, é fundamental. 5, invista em capacitação. Gente, muita empresa não investe, mas é importante a gente fazer a tal da reciclagem. É fundamental a gente reciclar os nossos funcionários. O mercado muda constantemente, então a gente precisa estar também alterando esse movimento. A gente precisa estar capacitando também os nossos colaboradores. Acompanhar a evolução do mercado. Confira como cada colaborador está crescendo na empresa e dê apoio, se necessário. Ver como ele cresceu. E também entender qual é a evolução do próprio mercado para fazer o seu colaborador evoluir junto com o mercado. Promova descontração, happy hour, passeio, atividades culturais e até filantrópicas ajudam a equipe a se conhecer melhor. Retenha seus talentos. O que é reter talento? Lá nos 5 processos eu falei da questão do agregar. Então, eu escolhi bem uma pessoa para trabalhar e agora eu preciso reter. Por quê? Quando a gente seleciona, quando a gente traz uma pessoa certa, para o lugar certo, da forma certa, né, no cargo certo, enfim, a gente quer que essa pessoa fique dentro da empresa. Então, o reter talento também é fundamental. Fazer com que a pessoa fique dentro da nossa empresa, que ela evolua dentro da nossa empresa. Tópico 5. Tópico 5 fala de recrutamento e seleção. Então, aqui a gente já vai começar a focar na primeira política, no primeiro processo da gestão de pessoas, que é agregar, que é prover as pessoas. Então, no slide 38, tá? Que eu tô agora, para aqueles que não estiverem alterando aí. A gestão de pessoas é uma disciplina bastante ampla, formada por um grupo de subsistemas que visam gerenciar toda a jornada dos colaboradores, desde a sua entrada até o desligamento. Na ponta inicial desse sistema está o processo de recrutamento e seleção, que é o conjunto de atividades que visem encontrar as pessoas mais adequadas para preencherem as vagas disponíveis na empresa. Slide 39. Recrutamento e seleção. Primeiro passo, definir as vagas. Segundo, definir as atribuições. Terceiro, divulgar as vagas. Quarto, selecionar os currículos. 5, fazer a entrevista. 6, aplicar os testes. 7,
acionar o gestor e 8, dar um feedback. Então, quando a gente fala de recrutamento e seleção, na verdade, ela é uma interligada com a outra. Mas a gente sempre começa pelo recrutamento. O que era o recrutar? Recrutar, eu estou chamando, eu estou apresentando a minha vaga para a sociedade, para a comunidade. Então, eu estou colocando no mercado o que eu tenho de vaga para as pessoas me procurarem. Então, o recrutamento é um conjunto de informações, de procedimentos e de técnicas utilizados para atrair candidatos potencialmente qualificados para ocupar as vagas existentes em uma organização. A finalidade do recrutamento é trazer o máximo de profissionais possíveis dentro das especificações necessárias. Então, quando a gente fala, né, de recrutamento, é justamente isso. Eu preciso atrair, eu preciso chamar, eu preciso saber fazer um bom recrutamento, gente. O que é chamar? É anunciar. Olha, a minha empresa está com uma vaga aberta. Mas como eu vou fazer isso? Eu tenho que ter muito cuidado na hora de fazer esse recrutamento, né? Cada vaga que vai abrindo dentro da minha empresa é uma nova oportunidade de melhorar a performance também da minha equipe. Então, eu preciso entender que tudo que eu ofereço é para melhorar a minha equipe, é para agregar na minha equipe. Então, eu preciso anunciar essa vaga de uma forma muito clara para as pessoas que forem procurar entender o que eu quero. Por isso que aqui nesse slide 41 ele fala: logo, estamos falando de etapas que envolvem a descrição das vagas, a divulgação dos canais pertinentes e o recebimento de currículos e aplicações. A maneira como uma vaga é descrita atrai ou afasta bons candidatos. Isso porque este é o primeiro contato entre a empresa e um talento. Quanto melhor e mais específica for a divulgação da vaga, mais chances de candidatos aderentes à função encaminham o currículo, evitando assim uma enxurrada de currículos fora do perfil. Então, por isso que é fundamental eu saber anunciar a minha vaga. É fundamental eu saber escrever sobre a minha vaga. Então, por isso que no slide 42 ele fala: principais tópicos da descrição de cargo, atribuições principais, identificação do cargo na estrutura organizacional, o título do cargo, qual que é a escolaridade que eu vou precisar, os cursos específicos, quais são as experiências que essa pessoa precisa ter. Então, isso é fundamental. A gente, na hora de descrever uma vaga, por mais assim, eu vou fazer um anúncio no jornal. então tá, mas saiba colocar essas principais fontes. Precisa de ter, precisa saber falar inglês, precisa ter ensino superior completo na área de administração, então, eu estou caracterizando. Então, isso vai fazer o quê? Afunilar. Não vai vir qualquer pessoa para se apresentar para aquela vaga. Slide 43 fala sobre os requisitos, né, que a gente precisa trabalhar também quando a gente quer, de uma forma mais clara, né, deixar até mesmo essa vaga mais completa, para a gente realmente ter esse feedback dessas pessoas que querem trabalhar com a gente muito mais certeiro, a gente também precisa colocar alguns requisitos. Então, a gente pode estar analisando requisitos mentais, físicos e de responsabilidade. Os mentais estão voltados sempre para escolaridade, experiência, complexidade, habilidade analítica, criatividade, precisão, julgamento, iniciativa e planejamento. É tudo que ele tem na questão cognitiva, o que ele tem na questão de conhecimento. Requisitos físicos, parte do corpo. Então, esforço físico, habilidade manual, fadiga mental e visual, monotonia, concentração, pressão do trabalho, pressão emocional. Isso também, tem algumas empresas que acabam colocando, assim, saber trabalhar sob pressão, né? Isso, a gente precisa determinar um pouco, às vezes, desses perfis comportamentais na nossa vaga também. Responsabilidade material do produto, ferramenta, equipamento, erros, valores, contatos subordinados, dados confidenciais que a empresa também possa ter. Isso aí eu trouxe também do livro de vocês, que ele coloca
ali na parte do recrutamento e mercado de recursos humanos, ele fala assim, né? O ciclo de gestão de pessoas se fecha em 5 processos básicos e são interrelacionados e interdependentes, em que qualquer alteração ocorrida em um deles provoca influência sobre os demais. No caso específico de recrutamento, às vezes não conseguimos o candidato com o perfil desejado em função da limitação do próprio mercado de recursos humanos. É muito importante, porém, observar as tendências do mercado, os pontos fortes e as limitações oferecidas e estruturar a gestão de pessoas para superar os pontos fracos. Com relação aos requisitos de qualificação, por exemplo, quando não há recrutas que os atendam plenamente, devemos selecionar o melhor candidato possível e planejar o seu desenvolvimento através do processo de treinamento e desenvolvimento. Sobre o detalhamento do processo de desenvolvimento, você estudará na disciplina de Administração de Recursos Humanos. Sempre que um processo não consiga atingir plenamente seus objetivos, precisamos reforçar investimentos em outros processos para compensar a busca e buscar o equilíbrio. Recompensar e buscar equilíbrio. Esse é o exercício constante da gestão de pessoas. Então, a gente precisa entender assim. Tá, ok. A vaga que eu tenho é difícil. Não, é muito difícil ter pessoa especializada nessa área. A gente tem pouca mão de obra especializada nisso. Beleza. Então, se tá difícil achar, vamos tentar procurar uma outra pessoa que vai se enquadrar melhor nesses requisitos. E aí, eu colocando essa pessoa para dentro, eu tenho a responsabilidade, enquanto empresa, de treinar e capacitar essa pessoa para ela ser melhor nessa função. Então, a gente precisa entender, não é porque o mercado não tem mão de obra suficiente para aquele cargo específico que eu vou sair contratando qualquer pessoa. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. E também falando, né, sobre o recrutamento, existem técnicas e processos do recrutamento. No slide 45, eu estou agora. Que ele fala assim, que existe 3 tipos de recrutamento. Então, eu tenho 3 tipos de chamar as pessoas para vir trabalhar na minha empresa. Eu tenho 3 tipos de maneiras, tenho 3 maneiras de anunciar a minha vaga de emprego para as pessoas me procurarem. A primeira delas é o processo de recrutamento interno. Depois a gente tem o processo de recrutamento externo e depois o processo misto. No slide 46, a gente vai falar do processo interno, de recrutamento interno. Como já diz a imagem, né? Vagas de supervisor e produção. Ele está colocando isso lá dentro da própria empresa, no mural de avisos da empresa. Então, recrutamento interno é aquele que vai recrutar uma pessoa de dentro da própria empresa, tá? Então, é bom, é ótimo, tem lá suas vantagens e desvantagens, né? Quando a gente precisa trazer, né, uma pessoa que esteja, às vezes, num cargo mais baixo, para colocar ela, promover ela para um cargo superior, ou quando tem alguma questão de substituição, a pessoa vai sair daquele cargo, eu preciso de um substituto, ou vai entrar em licença e eu preciso de alguém para poder colocar ali, ou vai se aposentar e eu preciso substituir aquele cargo. Então, a gente precisa, dentro desse recrutamento interno, entender. Existem vantagens e desvantagens, né? Vantagens. É mais seguro porque a pessoa já é de casa. A gente já conhece a pessoa, a gente já sabe da índole, já sabe como ela trabalha, já sabe como que ela é profissionalmente. Então, para a gente, isso é uma vantagem. Tem um menor custo, né? Porque o meu processo de recrutamento e de seleção acaba sendo um pouco mais enxuto, acaba sendo menor, acaba sendo mais rápido, então eu também tenho um custo menor com relação a isso. A gente também proporciona a questão do incentivo, né, de crescimento da empresa. Desvantagens. O risco do funcionário não se identificar com aquela vaga e dentro disso a gente perder esse funcionário. Então, às vezes a gente tem um funcionário excelente numa vaga X e a gente oferece ele para ir para a vaga Y e aí dentro disso ele não se adapta e aí ele acaba saindo da empresa. E a gente perdeu um ótimo funcionário que executava o trabalho anterior e que não, né, acabou não vingando. Então, a gente também tem que ter muito cuidado na hora de fazer recrutamento interno. Também quando a gente vai para cargos de liderança também, a gente
abre cargos de liderança, nem sempre aquela pessoa está preparada para assumir um cargo de liderança. Temos que ter esse cuidado também. E a desvantagem, né, que é a questão do que ele até coloca ali, né, quando a gente impede de contratar uma pessoa nova que tem aquele sangue novo, né, que tem aquele sangue nos olhos, assim, que quer fazer a modificação. E às vezes aquela pessoa já está meio exausta da própria empresa, aí às vezes que acaba não tem mais aquela gana, né, de querer melhorar. Então a gente tem que ter esse balanço aí também. E como a gente pode fazer esse anúncio? Vai no jornalzinho da empresa, no mural de avisos, no e-mail, enfim, a gente pode estar fazendo de diversas formas a divulgação. O recrutamento externo, né, externo da empresa, fora da empresa, então a gente tem aí a opção de fazer banco de currículos, né, que muitas empresas acabam tendo lá no site, fazem lá um banco de currículos, cadastre o seu currículo aqui, né, tem muito disso também. Ou até quando as pessoas levam o currículo manual e aí a empresa acaba anexando, né, esses currículos também, ou indicação, o famoso QI, né, quem indica aí é muito também utilizado nesse recrutamento externo. Outra parte também, outras situações que a gente tem do recrutamento externo são os anúncios que a gente pode estar fazendo no jornal, fazer anúncio até mesmo em redes sociais, né, fazer algumas publicações, ou empresas especializadas que trabalham com essa parte de recrutamento externo, que a gente tem a Cato, por exemplo, que a Cato ela é uma empresa onde as pessoas colocam lá o currículo e aí a empresa acaba tendo esse auxílio da Cato de fazer esse melhor recrutamento, né, fazendo uma melhor seleção de currículos. Hoje a gente tem aí o nosso famoso LinkedIn, que, gente, é fundamental, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês. Quem ainda não fez um perfil no LinkedIn, façam. É uma rede social hoje só para essa parte profissional. Ela é bem bacana, vale muito a pena vocês perderem um tempinho lá e deixar o currículo de vocês. Conheço muita gente que teve contatos maravilhosos e hoje estão em cargos muito bons através do LinkedIn. Tá? Então, o LinkedIn é essa rede de relacionamento que a gente tem justamente de recrutamento. A gente fica sabendo de vagas de emprego. E também a gente tem aí, né, os especialistas, que são os famosos headhunters, né, que são os caças-talentos, que são pessoas que trabalham nessa área, que vão em busca de novos talentos em outros mercados, em outras empresas. O headhunter a gente utiliza muito em níveis quando a gente precisa recrutar para níveis mais de alta hierarquia, né, já não são para qualquer nível hierárquico, é mais para algo maior, né, dentro das empresas. E fora isso também, a gente tem aí o Cine, né, que é o Sistema Nacional de Empregos do Governo Federal, tem o PAT, que é o Programa de Atendimento ao Trabalhador, que são programas que acabam, né, nos desenvolvendo aí, nos trazendo opções também de currículo. Uma coisa que eu vou falar, tá, a gente falou de rede social, cuidado com a rede social de vocês, porque isso influencia muito no recrutamento. A gente precisa ter esse cuidado com o que posta nas redes sociais, porque isso também na hora de fazer, isso eu vou falar também ali na parte da seleção, quando a gente vai selecionar uma pessoa, muitas empresas olham, né, ali o perfil do Instagram, o perfil do Facebook, para saber como que é essa pessoa no dia a dia. E a gente precisa ter cuidado, muito cuidado com o que a gente posta, porque isso pode influenciar muito, tá, na hora da nossa seleção de emprego. E a gente também tem aí o modelo misto, né? O modelo misto é quando a gente faz tanto interno quanto externo ao mesmo tempo. A gente divulga a vaga tanto para os nossos funcionários, como também a gente divulga a vaga para a comunidade, para o mercado, e a gente trabalha aí das duas formas. E deu por hoje, acabamos, chegamos no slide 50. Finalizamos. Gente, eu tô assim. Depois eu passo slide para vocês lá no grupo. Eu tô com a minha garganta, a minha voz já está falhando. Não sei se vocês perceberam isso. Mas, como é difícil voltar. Já não estava mais acostumada, né? Então, até a voz se acostumar de novo com o ritmo de aula,
ainda vai aí umas semanas, eu já dei aula ontem, né, quero só ver sexta-feira como é que minha voz vai estar, que eu dou aula sexta-feira de manhã também. Vai estar uma belezinha, mas beleza, não dá nada, não dá nada. Como eu falei no começo da aula, vamos falar de seminário interdisciplinar